Bom dia. Colocando aqui o título. Ah não, excluí o comentário. Bom dia, Ju. Bom dia. Só colocar o título aqui novamente porque eu apaguei. Sejam bem-vindos. Agora vai. Agora vai. Eu fui fixar o comentário e excluir o comentário. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Terça-feira, 8h30 da manhã. Vou baixar um pouco esse barulho porque eu já acordei empolgada aqui. Sejam bem-vindas. Camila, Thaís tem uma live hoje, não é mesmo, Thaís? Thaís terá uma live hoje às 4 horas da tarde sobre introdução alimentar. É hoje, não é isso? Bom dia. Esperar um minutinho. Já vai mandando essa live, pessoal, para os amigos mais próximos, que hoje nós vamos falar de 3 coisas que tem deixado o pessoal aí parado no tempo. Aqui. Certo? Bom dia. Nós já vamos começar sem enrolação, porque hoje, 16 horas, Thaís falar sobre introdução alimentar. Então quem tem aí filho pequeno, que está nessa fase, conhece alguma mãe, já chama pra live. No meu story tem o post da Nutri Thaís. Sejam bem-vindos às 16 horas. Pessoal, bom dia. Hoje falarei então sobre as 3 atitudes que impedem qualquer negócio de crescer. Então vamos começando. Já vou baixar meu volume aqui um pouco. Já quero pedir para você compartilhar essa live com os seus 1000 amigos mais próximos. Brincadeira. Para 5 pessoas que você acredita que precisa dar uma chacoalhada aí nessa vida, que tá com o seu negócio estagnado, parado. Bora, chama esses empreendedores, porque sentado não vai fazer diferença, não vai mudar o caminho, tá certo? Então sejam bem-vindos, bom dia. Nossa live semanal de terça-feira às 8h30 da manhã. Todas as terças às 8h30 da manhã nós temos a live dos atípicos aqui. Atípico porque só empresário atípico que está esta hora online, não é mesmo? Está esta hora tirando um tempinho para crescer, um tempinho para pensar em estratégia de crescimento do seu negócio. E hoje nós falaremos sobre as 3 atitudes que impedem as empresas de crescerem. Tudo certo? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Mariel Camargo, falo sobre gestão financeira estratégica. Tem um cabelo meio arrepiado aqui. Gestão financeira estratégica. O que é gestão financeira estratégica? Eu gosto de conceituar esse termo dizendo que a gente transforma números em inteligência. É a capacidade de organizar, identificar números, fazer uma gestão consciente e transformar todos aqueles resultados em estratégias de crescimento para o seu negócio. Então, gestão financeira estratégica é algo, no mínimo, necessário para que o seu negócio cresça de forma mais eficiente, que você consiga fazer 5 anos em um, que você consiga dobrar, triplicar, multiplicar o seu lucro apenas com estratégias de crescimento. Muitas vezes, quando a gente pensa em crescimento, a gente pensa em aumentar vendas. E, de fato, o aumento de vendas é extremamente importante, desde que a gente suba os primeiros degraus da gestão estratégica, que é a organização dos seus números, organização da gestão e transformação desses números em inteligência. Bom dia, Gi. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Então bora, sem enrolação. Hoje tentarei ser mais breve na nossa live.
Afinal, hoje o dia está abarrotado de coisas por aqui, não sei por aí como está, mas já peço para vocês encaminharem esse coraçãozinho, não, esse aviãozinho aqui, ó, para 5 pessoas. Eu já vou mandar aqui para algumas pessoas. Enquanto isso, eu espero que você também faça isso, porque isso é muito importante para mim, para nós, né? E eu vou explicar por que para nós. Tem um sentido para isso, tá bem? Então vamos lá. Estou mandando já aqui, ó, para algumas pessoas. Vambora, vambora, vambora. Mandando aqui para um grupo de pessoas. Mandei aqui para as que estão aparecendo. As primeiras que estão aparecendo por aqui. Mandei para umas 10 pessoas que estavam aqui inicialmente. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas, pessoal. Eu já tô suando aqui. Vamos lá, então? Enquanto isso também, eu quero te pedir para você clicar, porque antigamente era coração, agora eu nem sei o que é mais. Acho que são reações. Porque quando você clica e bota o dedinho aí, o Instagram também entende que o conteúdo é relevante. Então, se você puder fazer isso, é muito importante para mim, para nós. Você que deve estar aí na internet também. Se não está, precisa estar na internet. Esse campo que a gente tem desvendado aos poucos. Então clica aí porque é importante para todo mundo, tá certo? Sejam bem-vindos então, meu povo, minha pova. Bem, hoje eu decidi falar sobre as 3 atitudes que impedem o nosso negócio de crescer, porque de fato é o que segura o empresário onde está. De fato, quando a gente analisa as empresas, a gente consegue... Opa, pisei aqui no meu tripé. Quando a gente começa a detalhar as empresas, entender a situação de uma empresa, a gente consegue identificar que um desses 3 fatores está impedindo aquele negócio de crescer. E eu vou falar sobre esses 3 fatores porque eles são, talvez, eu não sei se a palavra é fácil, mas é possível de mudança se você quiser fazer isso. Se você quiser fazer isso. Porque mudanças difíceis são aquelas mudanças quando a gente depende de outros fatores, dependem de outras pessoas, dependem de outros colaboradores, dependem de sócios, dependem do governo, dependem da sociedade. Questões fáceis, entre aspas, né, da gente transformar é aquelas que dependem de mim e dependem de você. Então, quando essas 3 coisas que eu vou falar hoje dependem simplesmente de você como empresário. E por que eu quero começar com elas hoje? Porque tem uma máxima que a gente fala sempre, que a empresa é o espelho do dono. E de fato é. A empresa é o espelho do dono. A empresa, ela reflete nada mais, nada menos do que o comportamento do empreendedor. O comportamento do empreendedor. Ora, se você fala que a sua empresa não está crescendo porque está desorganizada, provavelmente você como empreendedor é desorganizado. Se você não está crescendo porque não sabe o que fazer, provavelmente você não tem visão de futuro estruturada, né? Você não tem visão estratégica estruturada ainda. Então, nada mais é do que o reflexo do dono. Simplesmente isso, o reflexo do dono. Bom, quando que isso não é verdadeiro, Mariel? Sempre isso é verdadeiro? Porque às vezes as pessoas falam assim pra mim. Deixa eu baixar mais um pouquinho o volume aqui, que eu acho que coloquei um blues aqui. Às vezes algumas pessoas falam pra mim assim, olha, mas a empresa X, a empresa Y, não acontece isso. Os empresários fazem, acontece e a empresa está crescendo. Provavelmente, nesses casos, são empresas que já têm um porte maior. Aqui nós estamos falando com micro e pequenos empresários. O que é a classificação de micro e pequeno empresários? São empresas que faturam até 4.800.000 por ano ou têm até 100 funcionários. Então, se você tem um faturamento hoje de até 4.800.000 reais ou tem até 100 funcionários, essa live é para você. Se você ultrapassou esse momento, essa live não é mais para você. Não é mais para você, porque você mudou de categoria.
E quando a gente muda de categoria, as estratégias de crescimento, elas são diferentes. Elas mudam também, porque existem outros componentes nessa empresa que vão trazer diferenciais para o crescimento da empresa. Então aqui nós estamos tratando especialmente de micro e pequenas empresas. Desde aquela pessoa que tem o seu MEI, que está faturando 5, 10 mil reais por mês, 3, 4, 5, 10 mil reais por mês, até o pequeno empresário que tem um faturamento de até 4 milhões e 800 mil reais por mês. Se você está nessa lacuna, essa live é para você, tá bem? Então me diz aí, coloca um joinha se você é essa pessoa que está nessa lacuna do faturamento de 1.000 até 4 milhões e 800 mil reais por mês. Coloca um joinha para mim saber que é você que está aqui, tá? Então, por que eu falo isso? Porque quando você ultrapassa esse teto, existem outros componentes que estão ali envolvidos. E normalmente uma média para grande empresa, e eu presto serviço para grandes empresas, quando são elaborados produtos, aí ó, a Jéssica, a Giovana, a Ju, tá todo mundo falando que sim, massa. Eu também estou aqui, ó, tá? O meu também é joinha, porque a minha empresa também está nesse patamar, tá? Então, as minhas empresas, né? Melodeisa. Deve ser Deisa, né? Também colocou joinha. Muito bem. Então é para nós mesmo essa live. Quando uma empresa passa por esse momento, que passa de média para grande empresa, e eu comentei com vocês que eu faço alguns produtos aqui em Goiânia, especialmente quando são planos de negócios de incorporadoras, construtoras que querem começar um novo negócio, me contratam, eu vou lá, elaboro um plano de negócio específico para essa empresa e pronto, é isso. Quando isso acontece, quem toma a decisão, a análise do plano de negócio, a apresentação desse plano de negócio não é feito para uma pessoa, é feito para um grupo de pessoas. Eis a diferença, a grande diferença comportamental do pequeno empresário para o grande empresário. Pequeno empresário normalmente é a gente que faz tudo. É a gente que compra, a gente que vende, a gente que faz marketing, a gente que muitas vezes faz os nossos próprios posts, é a gente que faz vídeo, a gente edita vídeo, a gente tem que entender sobre administração, tem que conversar com o contador, tem que tudo. É a gente que faz tudo, a gente que despacha encomenda, a gente que embala, a gente que separa mercadoria, a gente que conversa com o cliente, a gente que prospecta cliente. É assim ou não é? Quem está nessa situação, bota um joinha aí pra mim. Bota um joinha pra mim saber que você está nessa situação. Porque normalmente o pequeno empresário faz tudo. E às vezes ele começa a se desenvolver e começa a ter pessoas com ele. Aí eu contrato uma equipe de marketing, aí recebe, entrega, é isso mesmo, Jéssica. Eu contrato uma equipe de marketing, aí eu contrato um vendedor, aí eu contrato uma pessoa para, sei lá, prospectar cliente. Eu vou crescendo minha empresa, mas mesmo assim, quem toma decisão dentro da empresa é uma pessoa normalmente. Ou uma e um sócio, enfim, duas pessoas. Ou é a esposa e o esposo, a esposa e a esposa, a mulher e o filho. Enfim, é um grupo pequeno ali. Uma, duas pessoas que tomam decisões. Hoje, quem toma a decisão na sua empresa? Provavelmente é você, ou você e mais uma pessoa, talvez. Ou um conselheiro, ou um amigo, ou um parente, ou um sócio. É isso. Normalmente é assim. Existem exceções, existem. Nós estamos falando do contexto. Uma grande empresa, ou uma média para grande empresa, não precisa nem ser grande empresa, média para grande empresa. Não é assim que acontece na maioria das vezes. Existem exceções? Existem. Mas na maioria das vezes existem um corpo técnico. Um corpo técnico. Então é o diretor, o coordenador, o gerente, o não sei o quê. Quando a empresa tem CEO, é o CEO, é o dono da empresa. Existe um corpo técnico composto aí pelo menos de 5 pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu chego nesse patamar, talvez a minha atitude pessoal, ela não impacte tanto na empresa. Agora, enquanto estiver nesse patamar de pequena empresa, com faturamento, né, nesse sentido, com uma ou duas pessoas tomando decisão, é você que impacta na sua empresa. Tudo certo? Até agora? Tudo certo. Então, beleza.
Então vamos lá. A primeira coisa que impede as empresas de crescerem são os empreendedores que não sabem aonde estão e com quem estão andando. Tem um ditado que nossa mãe, nosso pai falava assim: menino, olha com quem tu andas que eu direi quem tu és. Cuidado com o povo que você anda. Isso é a coisa mais verdadeira e que traz maior impacto para as empresas, maior impacto para os negócios. Como assim, Maria? Minhas amizades vão influenciar? Minhas amizades não tomam decisão nos meus negócios. Elas não tomam, mas influenciam. Tanto é, eu vou dar um spoiler aqui, um outro assunto. Tem uma das coisas que eu ensino, uma das técnicas que eu ensino nos meus cursos, né? Quem teve na imersão passada, a gente falou sobre isso também. Quando a gente vai fazer pesquisa de concorrente, a gente vai fazer pesquisa de atributo de valor dos nossos clientes, quando a gente vai levantar informações, feedback dos nossos clientes, para a gente traçar estratégias de crescimento, e a pessoa não tem cliente suficiente para fazer essa pesquisa. Quem são as pessoas que a gente pesquisa? Vocês sabem me dizer, quem está aqui comigo? Quando eu preciso fazer pesquisa de cliente, de atributos de valor de cliente, e eu não tenho clientes ainda suficiente, estou no início, ou tenho pouco, né, uma amostra muito pequena. Com quem é que a gente faz essa pesquisa? Vocês sabem me dizer? Alguém sabe me dizer? Que assim, a resposta ela dá praticamente 100% de fidelidade. Alguém sabe? Alguém? Alguém estava na última imersão que a gente tratou disso? Alguém sabe essa técnica? Com quem a gente faz pesquisa de atributo de valor de cliente quando a gente não tem cliente? Alguém sabe aí? Pessoal, não deixa de me responder não e clica nesse coraçãozinho aí pra mim. Alguém? Ninguém? Ninguém? Eu vou continuar. Se alguém souber, me responde aqui, tá bom? Se alguém souber, me responde. Eu vou deixar essa de lado aqui, pra falar daqui um pouco, pra ver se alguém vai responder. Com clientes da concorrência. Não, Jéssica. Quando a gente não tem clientes, a gente faz pesquisa com os nossos amigos, com o nosso raio de amizades. Sabe por quê? Porque as nossas amizades são muito próximos do perfil dos nossos clientes. Muito próximos. E tem uma explicação para isso. A explicação é porque as pessoas que se conectam com você, exatamente, Ju, os amigos, as pessoas que se conectam com você, com seus clientes, no caso, uma pessoa só compra de você porque ela gosta de você de alguma forma. Ela se conectou. Não é que gosta porque morre de amores, não. É porque ela se conectou, pensei nos amigos, é isso mesmo. Ela se conectou com você de alguma forma, né? Pelo seu jeito de falar, né? Enfim. Agora, seus amigos, eles também são seus amigos porque se conectaram com você de alguma forma. Então, quando a gente faz pesquisa com os nossos amigos de atributo de valor, porque eu não tenho cliente, a resposta é muito fidedigna. Muito. É assim, absurdamente, é surreal como é parecida as respostas. Então, se você já vai o spoiler aí, ó, se você não tem cliente suficiente para fazer pesquisa de atributo de valor, se está querendo construir um produto, né, fazer uma estratégia de crescimento, faça pesquisa com seus amigos, porque a resposta é praticamente 100% de fidelidade, tá? Por que eu trouxe esse assunto? Porque saber com quem a gente anda é extremamente importante. Se a gente trouxer para o campo da ciência, nós temos neurônios que são espelhos. O que são esses neurônios espelhos? São neurônios visomotores que são... eles são localizados no nosso córtex inferior. E esses neurônios, eles fazem com que a pessoa ou o animal repita informações que ela está vendo, ou sentindo, ou escutando. Então, nós temos um mecanismo, inclusive de sobrevivência no nosso cérebro, que faz com que a gente se assemelhe às pessoas, se assemelhe ao que a gente está vivenciando, se assemelhem às coisas que a gente está presenciando. Então, é muito comum isso acontecer em vários ambientes. A gente pode pegar vários exemplos aqui.
sei lá, uma pessoa que entrou num trabalho novo, entra empolgadíssima, né, para mostrar trabalho, mostrar serviço, seu primeiro trabalho, sei lá. E aí tem aquele povo lá antigo na empresa. Essa pessoa começa a andar com esse povo antigo, ir lá almoçar, jantar, vai pro happy hour, papapá. Daqui um pouquinho, aquela pessoa que entrou com uma energia alta, ela está com a mesma murmuração daqueles que estão há 10, 30 anos na empresa. E isso acontece em todas as áreas, gente, todas as áreas. Eu brinco muito, né, nos treinamentos, eu falo, olha, não tem como uma pessoa que quer passar num concurso público, ela andar com gente que é botequeira, né? Não tem, não vai conectar, não vai dar certo. Ou você vai para um caminho, ou você vai para o outro. Se você é uma pessoa que, sei lá, não gosta de sertanejo, começa a andar com pessoas que escutam sertanejo, oi Raquel, oi Aline, sejam bem-vindas meninas. Vocês começam a andar com pessoas que escutam sertanejo, com o tempo, por mais que você não goste, você vai começar a escutar. Se você não gosta de roupa preta e só anda com gente de roupa preta, olha na adolescência. A adolescência tem muito essa questão dos grupinhos, né? Eu nem lembro como que chama. As tribos, né? As tribos na adolescência. O grupinho que só anda de camisa de rock, o grupinho que pinta o cabelo colorido, o grupinho que tá não sei o quê, o grupinho... As pessoas começam a andar parecidas por um mecanismo que existe no nosso cérebro mesmo, né? Primeiro padrão do ser humano é se pertencer a um grupo, né? Então, tanto é que a gente chega num lugar que a gente não conhece, a gente não chega chegando. Né? Não tem as exceções, mas normalmente a gente chega mais na nossa, até entender o ambiente para você começar a sobressair ali. Você se pertencer àquele ambiente primeiro. Então, esse mecanismo de sobrevivência faz com que a gente se assemelhe às coisas. E aí é natural, gente, é natural. Se você começou o seu negócio, onde que eu estava que a gente estava falando sobre isso? Eu acho que foi nesse trabalho que eu fiz no final de semana. Algumas pessoas me relataram assim, eu estava fazendo um diagnóstico, um levantamento para fazer um planejamento estratégico, que eu farei daqui uns dias. E algumas pessoas falaram assim, que a parte mais difícil para eles nessa entidade era porque sempre que eles tentavam fazer algo novo para o negócio deles, né, para o empreendimento deles, vinham as pessoas, né, o pessoal ali mesmo, da entidade mesmo, mas vinham falando assim, não vai dar certo, isso nem precisa começar, isso vai dar errado, isso, aquilo. O que eles estavam querendo me dizer? Eles estavam querendo dizer que desmotivavam essas pessoas que ficavam falando. E a minha orientação sempre é a mesma para as pessoas. Eu falo, olha a vida dessa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa que é referência, ela tem uma vida melhor do que a sua. Tudo que ela tá falando, ela já aplicou na vida dela? Se for, escuta ela. Agora, se não, entra no ouvido e sai no outro. Porque normalmente as pessoas que sabem tudo da vida dos outros não fazem nada na vida delas. Normalmente, as pessoas que gostam de ficar opinando, dizendo que não vai dar certo, deixa pra lá, isso é difícil demais, isso, aquilo, elas não fazem nada na vida delas. Eu ia falar um palavrão aqui. Geralmente elas sentam em cima do rabo para apontar o do outro. Então, a gente saber com quem a gente está andando é muito importante porque é muito sutil, gente. É muito sutil. Às vezes a gente nem percebe. Quando que a gente vai perceber? Quando a gente já está dentro do buraco. Quando a gente já está afundado. Ontem a gente estava na finalização de um curso na nossa igreja, eu e meu esposo, e eu escutei duas falas que foram muito, muito impactantes para mim. Uma delas é isso, que a gente tem que parar de andar na beira do precipício. A gente tem que parar de andar na beira do precipício. Quando a gente está de carro, né, num lugar perigoso, a gente não vai andar ali, ó, beirando o precipício. A gente sempre vai andar mais pro lado de cá. Por quê? Por segurança. Então não ande na beira do precipício na sua empresa. Não ande na beira do precipício. O que é andar na beira do precipício? É achar que você tá sabendo o que tá fazendo. Ah, eu faço e aconteço. Ninguém me influencia, não. Não vai nessa, não, que vai cair, tá? Vai cair. A segunda coisa que eu escutei ontem, que foi bem impactante, é o que a gente fala o tempo todo. É você que decide. Não adianta você colocar a culpa nos outros. Ah, eu não fiz porque meu marido, porque minha mulher, porque meu filho, porque isso, porque aquilo, porque o governo, porque... Não, você não fez
Porque você decidiu não fazer. Você decidiu. Você decidiu estar aqui agora. Teve pessoas que decidiram não estar aqui. Tem pessoas que decidiram nem levantar ainda. Tem pessoas... E tá tudo certo. É uma decisão. Agora, uma coisa é verdadeira. A colheita, o plantio, ele é muito democrático, né? Planta quem quer. Agora, a colheita é obrigatória. Antes eu ficava muito triste, pois muitos não acreditavam em nosso potencial. Hoje em dia fazemos tudo na mansidão. Quanto menos espero, pá. Lá estamos tentando novamente, com ouvidos nem aí. É isso aí, Aline. É isso mesmo. E, gente, é muito interessante, né? Porque eu gosto de ver dados e linkar os dados, né? Tem um dado que eu falo sempre sobre ele, que é os dados do IBGE, né? Os dados do IBGE que mostram a questão da remuneração da população brasileira. E se a gente pega esses dados e linka, por exemplo, com o número de empresas que abrem e que fecham, e a gente pega esses números e trazem também para o número de pessoas que estão no operacional, número tático, número de estratégia, eles correspondem, sabe? É como se a gente tivesse linkado no outro. Isso é muito interessante. Então, quando a gente pega esses dados e a gente consegue ver lá, olha, que só 7% da nossa população brasileira hoje ganha mais de 10 mil reais por mês, que é quase inacreditável isso, mas hoje só 7% da população brasileira ganha mais de 10 mil reais por mês. Quando a gente pensa nisso, a gente entende que tem 93% da população que tá lutando, que tá ainda não tá, sabe, tá mais baixo. E aí se você pega o número de pessoas que você anda, olha a vida das pessoas com quem você anda. Olha a vida das pessoas. Eu não tô dizendo que ganhar pouco é ruim, que a pessoa é ruim, não quero dizer isso. O que eu estou dizendo é que normalmente, se você olhar ao seu redor, a maioria das pessoas que estão ao seu redor são pessoas que murmuram, reclamam e não fazem nada para mudar. Putz. Eu não entendi o putz, mas tá tudo certo. Não deu certo, tenta de novo, de novo, de novo. É isso aí. Então, olha as pessoas que estão ao seu redor. Olha a vida dessas pessoas. As pessoas que normalmente ficam falando, né? Ah, de novo, você vai de novo, esse negócio. Pra que você vai fazer? Pra que você vai fazer esse curso? Pra que a gente teve imersão, né? Semana retrasada, um domingo inteiro. Você começa às 8 horas da manhã e vai embora às 7 horas da noite. Quem está lá entende que é maravilhoso. Agora, quem não está, imagina quantas pessoas falaram para essas mulheres, falaram assim, o que você vai fazer lá? De novo? Toda hora essa balela, o povo... E a vida dessas pessoas tá como mesmo, né? Como que tá a vida dessas pessoas de fato? Essas pessoas que falam, que, né? Então, olha, a gente pode... Tem um autor, Jim Rohn, eu acho que é o nome dele, Jim Rohn, que ele fala o seguinte, que nós somos a média das 5 pessoas que nós passamos a maioria do tempo. Esse autor fala isso. Se nós olharmos as 5 pessoas que a gente mais passa tempo, pode ser que dê uma afliçãozinha na gente, né? Pode ser que dê. Pode ser que dê. Eu peguei e separei 3 coisas aqui, ó. Tem um provérbio chinês que diz o seguinte: as más companhias são como um mercado de peixe. Acabamos por nos acostumar com o mau cheiro. E é exatamente isso que eu falei. Você gasta dinheiro demais com essas coisas. É bem isso, né, Bárbara? Esse provérbio, pra mim, é muito forte. Porque é exatamente isso. A gente se acostuma com o mau cheiro. A gente se acostuma com o ruim também. Acostuma com o bom bem mais rápido. Mas a gente também se acostuma com o ruim. A gente também se acostuma. E quando a gente começa a conviver com pessoas que fedem, né? Como nessa analogia, que fedem peixe podre, no início a gente dá uma aflição, mas depois o nosso nariz nem sente mais. Depois a gente tá igualzinho que nem, né? Então a gente precisa prestar atenção, precisa vigiar, sabe? A gente tem que vigiar. E tem duas passagens bíblicas aqui, né? Tem um provérbio chinês e fala em Coríntios o seguinte, que não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. E em Provérbios fala o seguinte, que quem anda com o sábio será sábio,
mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Então, se você quiser informação científica, se você quiser provérbio chinês, se você quiser informação bíblica, tem de todo jeito. O fato é, as pessoas com quem você convive vão te influenciar. Esquece esse negócio de falar assim, eu sei o que eu tô fazendo, ninguém me influencia porque eu sou bom. Mentira, gente. Para com isso, para com isso. Não anda no precipício. Então, se eu posso deixar um recado hoje sobre esse primeiro item, é o seguinte: não ande no precipício, na beira do precipício. Não ande. Anda com uma folguinha, anda mais pro meio da rua, sabe? Não fica beirando o precipício, não. Porque ali qualquer descuido você vai cair. Minha menina tem 21 anos, forma em administração esse ano, montou sua lojinha online, Fisales Denim, e tá tentando sozinha. Ela vende, ela entrega e é modelo também. Não tem ganho assim ainda, mas vou enviar seu vídeo pra ela. Legal, fala pra ela que ela precisa. E eu vou falar sobre algumas coisas aqui que ela precisa se ligar, viu, Josi? Então, esse é o primeiro item, gente. Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. E empresário anda com pessoas que têm visão. Empresários pagam para estar com pessoas que têm visão. É os dois lados. Os dois lados. Voltou? Acho que voltou, né? São empresários que não têm gestão do tempo, não entende o que é prioridade, não faz planejamento, não define meta, não tem organização nenhuma. Então, pausou, né? Voltou agora, Jéssica? Acho que
voltou, né? Aqui pausou pra mim também, agora voltou, beleza. Porque eu moro numa chácara, né, gente? Então aqui depende do Wi-Fi. Se acabar a energia, acabou tudo na nossa vida. Acho que foi semana passada, eu tinha uma reunião extremamente importante online e eu tive que andar 30 quilômetros para fazer uma reunião online, porque eu estava sem internet aqui. Então, o segundo item são empresários que correm contra o relógio. Eu postei isso ontem. Se você não está tendo tempo de planejar a sua semana, de planejar a sua empresa, você não vai ter tempo de ganhar dinheiro. Esquece. Oi, Lilia, que bom ter você aqui. Esquece. Ai, Mariel, mas... Esquece, gente. Para com isso. Não existe. Imagina um município que não tem um plano de governo. Imagina uma nação que não tem um plano de governo. Imagina uma empresa que não tem um planejamento estratégico. Não vai. Como que você direciona ações se você não tem um planejamento? E para você ter um planejamento na sua empresa, você tem que ter um planejamento na sua vida. Você tem que ter um planejamento semanal das suas ações, que estão linkados com o planejamento estratégico da sua empresa, de 6 meses, de 1 ano, de 5 anos. Nossa, que complexo. Não é complexo, é ferramenta. Então, quando a gente vai definir, por exemplo, o planejamento semanal de uma pessoa, do empresário, né, quando está na mentoria comigo, e a gente vai ali definir o planejamento semanal, esse planejamento semanal ele está linkado com o planejamento de 3 meses da empresa, o de 3 meses está linkado com 6 meses, 6 meses linkado a 1 ano linkado à visão de futuro de 5 anos. Porque se não for assim, eu vou fazer um monte de atividade aleatória, uma lista de tarefas, que é o que normalmente as pessoas fazem, uma lista de tarefa, viva agoniada, pagando fogo, e você não tem ações assertivas para o crescimento da sua empresa. Então vamos lá. Pessoal lindo do meu coração, precisa fazer planejamento semanal, tá? Precisa fazer planejamento semanal. Planejamento semanal não é lista de tarefas. Planejamento semanal é você saber o que você precisa fazer naquela semana que está linkado com o crescimento da sua empresa. Para que você faça isso, você precisa ter a sua empresa com um planejamento estratégico estruturado a longo prazo. Mariel, mas é muito difícil. Não é difícil, é disciplina. Alguém aqui já faz planejamento semanal e pode dar um feedback da diferença na vida? O que acontece com a vida depois que você começa a fazer planejamento? Deixa eu ver se tem alguém aqui que... Isaac pode dar feedback. Acho que só o Isaac que tá aqui, que faz planejamento semanal, que eu conheço. Então, tinha algumas pessoas que saíram. Planejamento semanal, ele precisa existir. Se você está correndo contra o tempo, apagando fogo todos os dias, levanta... Eu tenho tempo agora, né? Antes não tinha tempo, agora tem tempo, porque quando você faz planejamento semanal, você vê quanto tempo você tem, inclusive, para fazer coisas aleatórias e firulas da vida. Esse que é a questão. Tem gente que fala o seguinte: não vou fazer planejamento porque eu vou virar escravo. Na verdade, você já é escravo, né, gente? De uma rotina louca que te engole todos os dias, que deve estar fazendo você sofrer de ansiedade. Esse que é o fato. Quando você faz planejamento semanal, você sabe o que você precisa fazer. Você começa a identificar tempo, inclusive para você fazer outras coisas aleatórias. Antes eu só apagava fogo. É bem isso. Agora a gente faz ações destinadas, assertivas, certeiras para o que a gente quer. Tá bem? Então, segundo item, correr contra o relógio. E a terceira atitude que afunda aí, ó, que impede as empresas de crescerem, é não afiar o machado. Quem já ouviu esse ditado? Não afiar o machado. Abraham Lincoln, um dos grandes presidentes americanos, disse uma vez a seguinte questão: que se eu tivesse 6 horas para cortar uma árvore, eu passaria 4 horas afiando o machado. Tem uma parábola, né, uma lenda, sei lá qual que é a definição, de um lenhador. Se alguém já escutou, me ajuda aí na explicação. Que eram 2 lenhadores, um mais antigo e um jovem lenhador. E esse jovem lenhador forte, né, cheio de saúde, desafiou esse lenhador mais antigo, porque era considerado um dos melhores, a cortar árvores lá, definir os talhões, né, o espaço para eles cortarem. E esse jovem foi empolgado, né, começou a cortar, e ele via que esse mais velho, ele parava em alguns momentos. Aí que ele ficava empolgado mesmo.
porque se o mais velho estava parando e ele cheio de energia, chegou ao final do dia, esse mais antigo havia cortado muito mais árvores do que o mais jovem. E o mais jovem perguntou para ele, falou, como você conseguiu fazer isso parando tantas vezes? Eu não parei, eu cortei árvore o tempo inteiro. Ele falou, aí que tá o problema. Enquanto eu parava, eu afiava o meu machado. Essa parábola, essa lenda, sei lá o nome disso, essa história, ela é o reflexo das nossas empresas. Quando eu acabei de falar sobre correr contra o relógio, nossa primeira resposta que nós temos quando a gente é colocado numa situação, e quando as pessoas vêm para a mentoria, eu já falo, olha, mentoria não é um processo gostosinho, porque você vai precisar mudar atitudes, né? Você vai precisar mudar a rota, você vai precisar ter disciplina, vai precisar fazer tarefa, precisa fazer, porque senão as coisas não vão mudar. Nada muda no campo da mente, as coisas mudam na prática. Eu posso ter boa intenção, se eu não executar, não vai fazer diferença. Tem um ditado que diz que os cemitérios estão cheios de boas ideias que não foram praticadas. Então, quando a gente traz isso para o campo da nossa empresa, sobre afiar o machado, quando a gente justifica falando assim, não tenho tempo de fazer esse curso, eu não tenho tempo de ir para esse evento, eu não tenho tempo de fazer essa reunião, eu não tenho tempo de encontrar... Gente, encontrar os amigos que são empresários, que são empreendedores, não é uma perda de tempo. É um investimento que você faz. Marca um almoço com seus amigos, com as suas amigas que são empreendedoras, para vocês falarem sobre coisas, dificuldades que vocês têm no negócio de vocês, para uma dar ideia para outra. Marque um café com uma amiga ou um amigo que tem ideias, que você admira, fala assim, preciso sentar, troca uma ideia comigo. Isso é investimento. Você justificar que não tem tempo de participar de um evento, não tem tempo de fazer um curso, não tem tempo de se preparar para o seu negócio, não tem tempo de aprender, é justificar o seu fracasso. Então, quando a gente olha essa parábola, né, essa história, e a gente vê que aquela pessoa parava de tempos em tempos para afiar o machado, o que essa pessoa estava fazendo? Ela estava tornando o seu processo muito mais eficaz. Quando você não afia o machado, a gente dá cabeçada, a gente dá peitada nas coisas, a gente vai naquele intuito, vamos ver se vai dar certo. E esse vamos ver que vai dar certo, você gastou tempo, você gastou dinheiro, você gastou energia, você gastou sua vida, você gastou a paciência das pessoas que convivem com você, você gastou a sua empresa. São coisas que não voltam mais. Então, afiar o machado não é algo que talvez possa fazer sentido. É essencial para a sua empresa, essencial para o seu negócio. Eu digo que às vezes a pessoa passa 4, 5 anos para se formar numa faculdade, em alguma área, em administração, em engenharia, em medicina, em nutrição, no que for. E quanto tempo você passou se preparando para ser gestor, para ser líder, para ter visão, para saber ser estratégico? Quanto tempo você se preparou para isso? Quanto tempo você estudou para isso? Eu sempre começo minhas palestras nos eventos, né, que eu vou dizendo que o sucesso das empresas, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona de 42 quilômetros. E para você correr essa maratona, não é um treino que você faz, são treinos diários, que você precisa ter disciplina, você vai passar por momentos de dificuldade, vai ter dia que você não vai querer treinar, vai ter dia que você tá de saco cheio, que dá vontade de jogar tudo pro ar, tem dia que você vai se sentir cansado, mas se você sabe o que você quer e onde você quer chegar, você vai continuar fazendo esses treinos. Eu falo que é uma maratona porque se você tem um técnico com você, alguém para te orientar, um nutricionista, um educador físico, né, nessa analogia que eu tô falando, a sua chance de chegar em primeiro lugar é muito maior do que você ir sozinho, tentando fazer do seu jeito. E na empresa é exatamente isso. O sucesso da sua empresa, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona de 42 quilômetros. E você precisa se preparar diariamente, treinar diariamente, ter educadores, pessoas, técnicos, mentores com você
se você quiser encurtar, atalhar esse caminho. Então, eu quero finalizar hoje aqui nosso momento, fazendo a revisão da nossa conversa. Hoje, então, nós falamos sobre as 3 coisas que impedem seu negócio de crescer. A primeira delas, diga com quem tu andas que eu direi com quem tu és. Ou seja, olhe com quem você está andando. Segunda questão, empresários que correm contra o relógio. Você precisa aprender a se planejar e gerir o tempo ao seu favor. E terceiro, empresários que não afiam o machado. Quanto mais você tirar tempo para se preparar para o seu negócio, mais rápido você chega aonde você quer chegar. Tá certo? Pessoal, dá o feedback de vocês aqui enquanto eu paro. Eu quero te pedir agora 2 coisas. 1, para você dar o seu feedback desse momento que a gente teve, dessa aula de hoje. E 2, que você printe essa tela e você me marque lá nos stories, dê o seu feedback da aula de hoje, que para mim isso é muito importante. Nós que estamos aqui na internet, né, eu falei que era nós porque a primeira coisa que eu falei hoje foi das pessoas com quem a gente anda, né? As pessoas com quem a gente anda. E não sei você, mas eu passo por algumas coisas assim. Pessoas que dizem que são meus amigos, muito meus amigos, e que eu vejo que não posta nada meu. E que eu vejo que uma pessoa aí, porque é o guru, né? O guru posta alguma coisa e a pessoa reposta. Mas a gente não incentiva os nossos amigos. Então, me incentive os amigos, seus empreendedores, seus amigos empreendedores, e a gente incentiva com ações. É com ações que a gente incentiva. Eu acho interessante que eu falo isso, né? Que tem umas pessoas aí da internet que eu admiro, inclusive, né? Tipo, o Joel J, que eu admiro ele e tal. Mas ele fala assim: o céu está azul. 100 mil comentários. O céu está azul, o céu está azul. Todo mundo compartilha, o céu está azul. E aí, às vezes, tem um amigo seu postando coisa massa, informação, conteúdo, e você não valoriza. Então, coloque, nem curte o que a gente posta. É isso, né, Lilian? Então, assim, quando a gente fala aqui de parceria, né, a gente precisa mostrar parcerias com atitudes. Então, eu pedi pra você marcar nos stories, postar o story dessa live, chamar as pessoas para participarem também, porque é importante para mim e para as pessoas que vão receber o conteúdo também. Às vezes tem pessoas tão perdidas, né? E é tão interessante isso, Lília, que ontem tem uma aluna minha, a Érica, ela está fazendo algumas coisas para mim, eu tô tentando mudar meu feed e ela tá fazendo isso comigo, me ajudando. E ontem à noite eu falei pra ela que eu estava constrangida com o cuidado dela comigo. Porque às vezes a gente fica de fato constrangido, né? Quando as pessoas nos auxiliam, têm cuidado conosco. Porque é tão comum a falta de cuidado que quando as pessoas cuidam da gente, nos mimam, a gente se sente constrangido. Infelizmente, nossos amigos não querem ver o nosso crescimento ou não querem ver o nosso sucesso, torce contra. É real mesmo, viu, João? Os amigos nem curtem o que a gente posta, isso é uma realidade. Excelente explicação, maravilhosa. Obrigada, gente. Então, até a terça-feira que vem, nesse mesmo bate-horário, estaremos aqui às 8h30. Já passa, chama os outros seus amigos para participarem dessa live, porque aqui a gente está toda terça, 8h30, falando sobre estratégia de crescimento de negócio. Tá certo? Gente, excelente semana para vocês. Que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês e que nos dê força e graça para que a gente possa executar o nosso melhor todos os dias. Beijo para vocês.